Olá pessoal, está começando mais uma edição exclusiva do nosso noticiário para vocês diretamente do Japão. E hoje a gente vai falar sobre muitas notícias que impactaram o país nas últimas 24 horas. Uma delas, esse incêndio em um pachinko que acabou aí queimando 100 carros. É isso mesmo. Uma quantidade de veículos expressiva em um estacionamento no Japão. Mais informações também sobre a popularidade do primeiro-ministro que vem caindo, pelo menos nos últimos meses. E mais informações também sobre a tríplice entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, que são aliados agora ainda mais do que antes, com pactos econômicos e militares. Tudo isso fica até o final do vídeo. Logo de cara, já clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho. Por quê? Porque somos a única mídia de jornalismo independente do Japão com a produção aqui diária. Então, fiquem atentos, sempre acompanhem os nossos noticiários, a emoção começa agora. Então, esse incêndio de grandes proporções aconteceu na região de Kanagawa. Para quem não sabe, Kanagawa fica muito próximo de Tóquio. Aconteceu especificamente dentro de um estacionamento em um pachinko. Para quem não sabe, pachinko é como se fosse uma casa de jogos de azar. Mais especificamente que tem jogos que são aqueles slots, né? Aqueles jogos que são as maquininhas famosas caça-níquel no Brasil. Né? Realmente, como vocês podem ver, o incêndio ele teve grande magnitude. Ele afetou um edifício de estacionamento, edifício garagem, no piso intermediário entre o térreo e o rooftop, que seria o topo. Nesse momento, pelo menos pela investigação, né, no caso não só do corpo de bombeiros, mas também da polícia que foi acionada, não há nenhum registro de mortos ou feridos. Todos os carros que ali estavam no estacionamento não tinham ninguém, né? Então, naquele momento que houve um incêndio, não tinha ninguém, nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum idoso dentro das instalações que foram afetadas ou mesmo dentro dos carros, né? Como vocês podem ver, são imagens que poderiam sim ter sido muito complicadas, principalmente se nesse verão alguém decidisse dormir nesse estacionamento ou mesmo passar um tempo ali antes de deixar o seu veículo, né? As causas do incêndio, no entanto, ainda são desconhecidas, ou seja, para quem quer aqui a informação exata do que aconteceu e com detalhes, vocês não vão ter isso agora. Por quê? Porque nem mesmo o Corpo de Bombeiros e a polícia sabem dessa informação. Então, na medida que a gente for recebendo as atualizações, estaremos aqui atualizando vocês. Agora, vamos falar aí de um assunto complicado, como sempre polêmico, que veio da Coreia do Norte. A Coreia do Norte anunciou aí um treinamento estratégico com lançamento de mísseis de cruzeiro, ou seja, nesse momento existe uma grande preocupação, no caso no Japão, por exemplo, de que tipo de ensaio, que tipo de treinamento isso pode ser feito e como que os países que estão ao redor vão acabar sofrendo com relação a isso. O Japão já definiu uma política de tolerância zero, mas acho que fala muito mais do que está fazendo no momento, né? Uma vez que os mísseis intercontinentais ou os mísseis, digamos, de uma distância um pouco maior, que são lançadas ainda dentro da zona econômica exclusiva do Japão, não estão sendo interceptados conforme haviam dito anteriormente, ou seja, o Japão disse que anteriormente faria interceptação desses mísseis, mas parece que isso não vai acontecer tão cedo assim. O Kishida, juntamente então com Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e também com o presidente da Coreia do Sul, Yoon, os três estão reunindo-se justamente para poder discutir e definir quais serão os planos de atuação a partir de agora, pelo menos do ponto de vista militar. Os três países nunca estiveram tão próximos uns dos outros. E a notícia aqui, pelo menos é positiva, no sentido de que o Japão ele tá bem forte do ponto de vista militar, porque ele não depende somente de si próprio. Agora um recado rápido para vocês aí que estão procurando passagens aéreas para o Japão e ainda não encontraram as melhores oportunidades. Tá esperando o quê? Ainda tem ofertas, aproveitem que os preços ainda estão administráveis. A maioria das passagens, no entanto, as promocionais já acabaram. Porém, se você ainda tem interesse, tá voltando do Japão pro Brasil também, então entre em contato, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, DDD 11 930 30 0101, coloca o DDD 11 na frente se você estiver no Brasil e o mais 55 se você estiver no Japão.
Japão. As melhores oportunidades, os melhores descontos você vai encontrar sim na Jesai Travel. E agora vamos falar sobre esse assunto. E antes de falar sobre esse assunto, falar sobre o dinamismo do nosso canal. O canal no YouTube, só uma menção rápida para vocês, a gente não precisa ficar fazendo pausas, tá, pessoal? A gente passa o noticiário direto e vocês vão assistindo na dinâmica que vocês querem. A todo momento você pode pausar, você pode diminuir a velocidade, você pode alterar. Isso aqui não é um programa ao vivo, né, que você não consegue controlar o passo. Nós não somos um programa de televisão, nós não somos um programa de rádio. Então, sempre que você precisar alterar a velocidade, sempre que você precisar alterar a dinâmica, você consegue. Então, fica o recado aqui importante para muitos aqui que também ainda não sabem como utilizar tão bem essa ferramenta, beleza? Mais informações também, então, sobre a taxa de reprovação ou desaprovação do primeiro-ministro do Japão, Kishida. Ela atingiu 50%, a menor, no caso aí, ou a maior taxa de reprovação desde dezembro. Ou seja, é uma situação complicada. Como vocês sabem, a população não está muito satisfeita com as medidas que estão sendo tomadas pelo primeiro-ministro do Japão, principalmente relacionadas ao quê? Ao programa do My Number. Para quem não sabe, o My Number vai ser o programa que vem aí para centralizar sistemas de impostos, sistemas de questões de voto, sistemas, por exemplo, de saúde, finanças. Então ele vem para juntar tudo. Só que o problema disso é que ele tem uma proposta muito grande e uma execução muito pobre, né? Então, pelo problemas de infraestrutura, de tecnologia, de informação, os sistemas de bancos de dados e também os sistemas de integração dos dados dos usuários, por exemplo, conta corrente, cadastro, não está batendo. Ou seja, um usuário está cadastrado com o nome do outro, a conta corrente de um está registrada no outro. Então, enquanto existirem problemas como esse, a população não vai aprovar essa medida. E por esse motivo, apesar de tudo, o primeiro-ministro do Japão quer colocar o programa do My Number literalmente goela abaixo e vai inaugurar, vai lançar a integração, por exemplo, com os cartões de saúde a partir de outubro do ano que vem. Ou seja, nesse momento parece que o primeiro-ministro não está escutando muito bem a vontade da população, que não é ter o cartão do My Number agora integrado com um plano de saúde, né? Vamos falar agora também sobre a questão dos turistas. Pois é, o volume de turistas no Japão aumentou muito nos últimos meses, né? Níveis que são comparáveis, inclusive, aos níveis pré-pandêmicos. São números impressionantes, realmente, como a gente pode ver. Os turistas estão retornando ao Japão, porém, aqueles que trabalham com turismo não necessariamente estão retornando. Os trabalhadores do setor de turismo não estão voltando, apesar dos incentivos, apesar dos turistas estarem voltando. Isso porque muitas deles estão muito, digamos assim, com o pé atrás até de retornar para o segmento, uma vez que seja um setor bastante frágil ainda, né, que tenha apenas retomado a sua atividade e devido à pandemia que deixou praticamente todo mundo em casa, muita gente que trabalhava ainda dentro desse setor não voltou ainda justamente por receio de que isso possa ser temporário, né? Vamos lá, mais informações também. Um dado estatístico importante para você, brasileiro, e não brasileiro também, estrangeiro de uma forma geral, que mora no Japão. 80% então das pessoas que morreram de insolação em Tóquio, no Japão, esse ano, mas, sim, 80% então dessas pessoas, elas não tinham ar-condicionado em casa ou estavam com o ar-condicionado desligado no momento que foi identificado o óbito. Isso mostra que a temperatura que se eleva dentro dos ambientes domésticos, ela é um fator crítico para que você, por exemplo, desmaie ou possa vir a óbito por conta desse fator. É uma situação complicada, como vocês podem ver, como eu disse para vocês, ventiladores, ar-condicionado, água gelada, hidratação, tudo precisa ser feito em perfeita harmonia, até porque, caso não seja feito, consequentemente, podemos ter problemas por aí, né? E mais informações também sobre a qualidade do sono do pessoal que mora no Japão. Como vocês podem ver, 44,5%, quase metade dos entrevistados estão insatisfeitos, né? Por conta, muitas vezes, da noite, que tem sido muito quente e muitos ar-condicionados estão deixando aí, né, não estão dando conta do recado ou mesmo não existem, né? Ou seja, é uma situação complicada.
o calor é insuportável à noite e muita gente reclama disso e, consequentemente, isso é um fator crítico para muita gente que mora no Japão. Previsões do tempo aqui para a questão do clima, principalmente dos tufões, sem previsão até o final do mês. Notícia boa aqui, a gente vai ter céu praticamente aberto, com poucas nuvens durante todos os próximos dias até o final do mês. Então, calorzinho, máxima de 36, 37, mínima de 25, 26. Então, assim, vai ficar bem quente durante todo o período, durante esse mês até o final, né? Agora, para vocês aí que estão buscando uma oportunidade de emprego no Japão e estão no Brasil e são descendentes de japoneses até a terceira geração, pois é, tem oportunidade para vocês, venha conferir, tem oportunidade em Aitken, por exemplo, vagas, né, em componentes eletrônicos, vagas em autopeças, salários altamente competitivos e benefícios que são exclusivos da Jisai, beleza? Então entre em contato com a gente. Manda mensagem no WhatsApp, tá aqui em cima, confira e comprove porque a gente tem o melhor serviço do mercado e nesse momento as melhores opções de emprego também. Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho se não clicaram anteriormente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Lembre-se sempre, jornalismo independente, sem custos, digamos assim, patrocinados aí por grandes corporações ou pela imprensa parcial, beleza? Então, tem sim probleminhas de edição, tem sim problemas de dicção e a gente não consegue corrigir isso porque jornalismo tem que sair todo dia e é assim que a gente entrega, beleza? Então, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão.